Antes de tudo, falar sobre isto. Que isso, Campos? Que isso? Que é isso aqui na tela? Esse é o gráfico do simpático Nikkei 225. Para quem não sabe quem é o Nikkei 225, esse é o índice, é como se fosse o nosso Ibovespa, só que é o do Japão, certo? Lá do Japão. Para quem também não sabe, no início do mês passado, mais ou menos aqui, só de sacanagem, como o fundo é branco, a minha seta também é branca, não resolveu. No início do mês passado, o Nikkei deu uma pequena quedinha, tá vendo aqui, ó? Eita, caiu, velho. É, caiu. Ele já tinha caído um pouquinho antes, né? Um pouquinho não, bastante coisa antes. Aqui assim, ó. Ele já tinha feito um pico recentemente, caiu, deu aqui uma meia conversaiada e depois desabou. Isso aqui se deveu ao processamento do seguinte. Também eu acho que a maior parte das pessoas não tem a menor ideia. Mas existe o carry trade, tá? Existe o seguinte: você vai num país, você descobre um país que tem uma moeda estável, ela tem que ser mais ou menos estável, e você vai lá e descobre que a taxa de juros nesse país está baixa. Estão dando dinheiro, taxa de juros baixa. O que você faz? Você vai lá, pega dinheiro emprestado nesse país, óbvio que isso não é pro Zé Ruela, isso aí é pro cara que tem tamanho, né, e força e firmeza, bancos, instituições, tal, gente com muita grana. Tu vai lá no país, pega dinheiro emprestado, tira o dinheiro do país e vai para um outro lugar onde tenha uma taxa de juros mais elevada ou uma grande movimentação nas ações. Então você vai lá no Japão, pega dinheiro emprestado. No banco, juros, ridículo. Tá? Os juros basicamente era zero. Anos e anos e anos, zero. Aí você pega o dinheiro, vai nos Estados Unidos e fala assim: ah, o que tá subindo aqui, velho? O que tá subindo aqui? Ah, vamos pegar essas empresas de tecnologia, vamos comprar tudo. Quanto é que eu tô pagando de juros nisso? Zero. Se empatar e ficar tudo mais ou menos no 0 a 0, eu não perco nada porque o meu dinheiro está emprestado. Peguei o dinheiro emprestado. Se subir qualquer coisa, eu ganhei. E foi exatamente isso que o pessoal fez durante mais ou menos uma década. Foram ao Japão, pegaram dinheiro emprestado e enfiaram o dinheiro em outros cantos. Não só nos Estados Unidos, mas inicialmente nas ações, mas agora, mais recentemente, com a taxa de juros americana subindo muito, o pessoal foi lá e comprava títulos americanos com o dinheiro japonês onde eles estavam pagando juros baixos, alavancando a operação. Tudo muito lindo, até que o Japão subiu a sua taxa de juros uma vez e passou um tempo, subiu a taxa de juros uma segunda vez. Isso aqui, a primeira era esperada, a segunda não. Essa segunda vez aqui foi razoavelmente inesperada e fez com que, mais ou menos a metade, essa quedinha aqui, ó, vocês estão vendo, foi mais ou menos a metade desses trades de carry trade, de pegar dinheiro emprestado, levar para outro canto, tal, não sei o que, fosse zerado. Metade. Óbvio que ao longo. Aí o pessoal desesperou, caiu muito e tal, viram oportunidade, resolveram comprar e tal, e o troço voltou a subir. Vocês conseguem reconhecer, ó, topo, 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 topo intermediário, subida, parando aqui e não aqui. Vocês conseguem reconhecer esse padrão? Não? Ah, então vocês estão assistindo pouco minhas coisas aqui. Porque eu falo nisso aqui com uma certa periodicidade. Tá? Quando um ativo tem um topo, cai, vai lá no fundo e retorna em V, ele tem que retornar para aquele topo lá. Se ele não retornar para aquele topo lá, você tem sérios potenciais de problema. E eu já falei isso para vocês várias vezes. Eu vi isso acontecer duas vezes recentemente. Tá? Recentemente você vai falar, ah, é pouco tempo? Não. Cara, em 14 anos não é assim tão pouco tempo. Mas também não é tanto tempo assim. Eu vi isso acontecer duas vezes. E os ativos que não fizeram esse retorno aqui para cima se comportaram mesmo muito mal no futuro. Então, este aqui é o Nikkei. E por que diabos eu estou falando do Nikkei se ninguém aqui investe no Japão? Não, ninguém aqui investe no Japão. Mas muita gente investe nos Estados Unidos. Isto aqui é o SP500. O SP500 vinha fazendo, e eu falei uma opção de vezes, e continuo falando, vinha fazendo um movimento mais ou menos assim, ó, paulada para baixo,
Reversão no mesmo nível. Movimento em V. Preocupante, porque mercados saudáveis não fazem isso. Isso aqui indica que o pessoal está skittish, ou seja, está medroso, está com os nervos à flor da pele. Qualquer coisinha o povo está, não sei o que fazer. Isso já indica esse medo. Já vinha sendo indicado antes, com pequenas quedas mais curtas, mas com recuperações. Mas essas quedas muito frequentes. Nós mencionamos isso ao longo de todo esse período aqui. Paulada, volta. Paulada, volta. Beleza. Até aqui, ó, todo mundo meio tenso, mas paulada, volta. Paulada, volta. Paulada, não volta. Continuidade da paulada, observa se esse padrão não é mesmo muito parecido com o do Nikkei. Vinha alto, faz um intermediário, desaba, volta, não atinge aquele nível anterior e volta a ceder. Depois olhem de novo, voltem o vídeo, olhem o que eu mostrei antes, olhem esse print aqui e vejam se não há bastante semelhança nisso. Esse aqui foi o SP500 ontem. Esse aqui é o micro SP500 visto na nossa ótica, mas isso aqui é o mercado do SP500, tá bem? Essa queda grande aqui, que para muitas pessoas vai ser uma coisa normal, não é normal num mercado estável como é um mercado americano, quedas de 2, 3%. Isso não é normal. No nosso, que é muito mais volátil, essas coisas acontecem com uma certa frequência. Lá não. Certo? Então, fiquem muito atentos a quedas violentas como essa, porque elas tendem a gerar movimentos como esse e é muito preocupante. Por que que isso aconteceu? As pessoas ficam extremamente preocupadas com o porquê que isso aconteceu. Primeiro, isso é irrelevante. Aqui é um gráfico. Se a gente estivesse analisando fundamentos, eu poderia aqui me prender a longas discussões sobre por que que isso aqui aconteceu. Para quem é analista gráfico, nós, isso é totalmente irrelevante. Poderia ter sido porque caiu um meteoro na Lua, pode ter sido porque teve uma explosão lunar, ou melhor, solar, pode ter sido porque o presidente do Banco Central dos Estados Unidos teve uma diarreia, pode ser por qualquer motivo. O que interessa é que aconteceu. O que interessa é o padrão gráfico. Porém, fiquem cientes de que cada vez mais o pouso suave da economia americana não está sendo assim lá tão suave. Sexta-feira agora nós temos divulgação de dados de emprego. Fiquem atentos a essa divulgação. Tá? Os dados americanos de indústria, de vários setores, vêm se mostrando bem aquém daquilo que muita gente esperava. Não que estejam horrorosos, mas é aquém do que os analistas estavam esperando. Esse é o ponto importante. O cara lá já tinha dito que eles iam baixar a taxa de juros. Porém, como essa queda está sendo aparentemente mais intensa do que o esperado, e relembra vocês, tem eleição em dezembro, ou, desculpe, em novembro agora, eleição é um fator fundamental. Ah, mas o Banco Central, ele é independente dos políticos. Velho, tu acredita mesmo nisso? 100% independente? Os caras não tem nada a ver um com o outro. Tu acredita? Lá, aqui ou em qualquer canto? Sério mesmo? Sai dessa, né? Abre uma escola, velho. Então, tem eleição em novembro. Presidente que esteja, o cara já não é mais candidato, mas a vice dele é, presidente que esteja com a economia desabando ou caindo forte, não se reelege. Pode procurar nos Estados Unidos, na história, todo presidente que se reelegeu foi porque entregou a economia em bom estado. Não interessa se o cara estava em guerra, não interessa se o cara estava fazendo uma cagada atrás da outra. O que interessa lá é o seguinte, como é que está a economia? Boa, vota no cara. Tá ruim, não vota no cara. Simples. Tem eleição em novembro. Para eles abaixarem essa taxa de juros em 0,5% nos Estados Unidos, não custa. Quando a taxa de juros cai, a bolsa tende a subir. E era o que a gente devia esperar. A taxa de juros cai, a bolsa tende a subir. Não é isso que está sinalizando aqui. E aí é onde entra o nosso amigo Japão. Por que que isso aqui está caindo? Isso aqui é lá no Japão. Isso tem a ver com a moeda do Japão.
que é a terceira moeda mais negociada do mundo. Dólar, euro, ien. A coisa tá enrolada. Fiquem mesmo muito atentos nisso e não digam que ninguém disse para vocês. Nvidia caiu ontem, acho que 8%. Se não me engano, foi alguma coisa assim. Nvidia. Isso aqui é o nosso 9%. 9%. Observem o padrão. Volto a repetir o padrão para vocês. Para não dizerem que ninguém avisou. Topo. Cai forte. Voltou no topo? Não. Caiu. Voltou no topo? Não. Caiu. Voltou no topo? Não. Caiu mais. Voltou nesse topo? Voltou. Voltou naquele lá. Esse aqui, ó, que é o que interessa. Esse. Voltou? Não voltou. Isso aqui é um topo arredondado. Essa é a perda do topo arredondado. E tá aqui a análise gráfica feita para vocês verem. Não digam que ninguém avisou. Não foi só a Nvidia que caiu, tá? Várias outras caíram também, mas a Nvidia foi a mais espetacular. Por que a Nvidia foi a mais espetacular? Vamos ver a Nvidia nos Estados Unidos. Galera, mas Campos, a gente não está aqui para falar sobre o mercado brasileiro e as ações brasileiras? Sim, estamos. Mas é muito importante isso aqui. Essas empresas, uma dessas empresas que eu estou mostrando aqui, essa, tem valor de mercado maior que a nossa bolsa inteira. Toda a bolsa. Tá? Eu não tenho certeza se a Nvidia tem um market cap também, mas vai e vem, não sei, depois disso aqui também pode ter mudado. Mas quando você pega, por exemplo, a Apple, ela não só tem market cap acima de todas as ações da bolsa somadas, nossa, como até pouco tempo ela era quase o tamanho do nosso PIB. Só uma empresa. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Com tudo e por tudo, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Essas empresas aí valem mais do que nós. Se fossem países, estavam na nossa frente na lista. Então, Nvidia vinha subindo isto em um ano e pouco, depois de uma forte queda. Tá? Desde janeiro do ano passado, Nvidia chegou a subir 800%, deu uma corrigida em 500% e agora está mais ou menos em 600%. Então, o ativo que sobe 800% em um ano e meio, mais ou menos, tem que ter um motivo muito bom para isso. Qual é o motivo muito bom para isso aqui acontecer? A especulação, a ideia de que inteligência artificial vai modificar o planeta e de que tudo isso se encaixa em Nvidia, que é um dos seus principais produtores de chips para exatamente as placas que são utilizadas nesse negócio. 800% subiu a empresa em um ano e meio. Espetacular cuidado quando isso acontecer. Especialmente quando a certeza absoluta é de que isso não vai parar de crescer nunca. Nós mencionamos várias vezes sobre o quanto isso aqui é irracional. Vamos ver onde isso aqui vai se deslocar. Certo? Então,